porque nós vamos estar cumprindo uma das ordenanças que o Senhor Jesus nos deixou. A Igreja de Jesus recebeu como legado duas ordenanças: a ordenança do batismo e a ordenança da ceia do Senhor. Nós ensinamos aos novos convertidos que a ordenança é diferente de uma ordem. A ordenança é algo para ser feito de maneira coletiva. E nessa noite 15 irmãos vão estar descendo as águas. Nessa noite 15 irmãos vão estar confessando de maneira pública o seu desejo de selar a sua aliança com Jesus. E aqui no Evangelho de Mateus capítulo 4, a Bíblia diz assim: naqueles dias apareceu João Batista deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então saíam a ter com ele, com João Batista, Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Daí, desse momento, é que nós vamos ver o ensinamento sobre o batismo. O batismo que começa com João Batista, o batismo de arrependimento. E aí perguntam a João Batista: por que ele batiza? O que é que significa aquilo ali? Ele diz: esse batismo é batismo para arrependimento. Esse batismo mostra para todas as pessoas que elas se arrependeram, que elas tomaram uma decisão ao lado do Senhor, que elas decidiram romper com o mundo e começar uma nova história na vida delas. Nessa noite 15 irmãos vão estar descendo as águas. 15 irmãos vão estar dizendo para todos os que estão aqui, seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas que estão nos visitando, vão estar dizendo para eles: nós estamos morrendo, mas nós estamos começando uma nova vida. Vão estar dizendo a todos: nós estamos nos batizando, para mostrar que estamos arrependidos, para mostrar que realmente nós selamos o compromisso que temos com Jesus. E assim como diz a palavra no versículo 11: eu vos batizo com água para arrependimento. Mais tarde João Batista recebe o próprio Jesus, e o próprio Jesus termina sendo batizado por João Batista. Ele nem queria que João Batista nem queria batizá-lo. Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. E Jesus lhe disse assim para ele: deixa por enquanto, porque assim se convém cumprir tudo que é justo, tudo que é certo. Em versículo 16 diz: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz nos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O Senhor Jesus estava mostrando também que a maneira correta de selar a comunhão, selar o compromisso de uma pessoa com Deus, é através do batismo. Mas o batismo de pessoas que se arrependeram e colocaram a sua confiança em Jesus. É por isso que nós não batizamos bebês, nós não batizamos criancinhas que não entendem nada, porque se o batismo é um sinal de arrependimento, elas precisam ter entendimento, se arrependerem e aí então descerem as águas. Nessa noite nós vamos cumprir essa ordem do Mestre. Nessa noite nós vamos cumprir a ordem do Senhor Jesus. Eu chamei os dois aqui, os dois vão iniciar o batismo. Lá na galeria está dando para me ouvir? Tá? Então eu chamei os dois aqui porque eles são esposo e esposa, marido e mulher,
É um casal, e como casal eles tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus, os dois juntos. Ela que é filha da nossa irmã Edileuza, que é um momento de muita alegria e muita satisfação. Cadê o Leo? O Leo está por onde? Está lá atrás. O Leo está lá atrás ali. Cadê a família do Leo? Tem mais alguém da tua família aí? Tem, está ali atrás. Amém. E nessa noite eles juntos vão descer as águas, confessando Jesus como Salvador das suas vidas. Josemar da Silva, você crê e confessa ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja, te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Santo lá no céu, pois o mundo Filho adotou, pede no caminho, bom vai abençoar esse Filho que ele tanto amou. Lucicleide Maria da Silva, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo lá no céu, e o bom vai abraçar esse Filho que ele tanto amou. Glória, glória, Santo, Santo lá. Glória, glória, Santo, todos já. É o Santo todo dando glória a Deus, por mais um ele vem pra Essa também é uma noite especial para a vida de Albertone e de Fátima, né? Há tempo que a Larissa tem esse desejo no coração e Deus presenteou a sua mãe, o seu pai, presenteou a sua avó, presenteou a ela nesse momento tão especial, né? Está contente? Larissa Laís Maria da Silva, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, que belo Daniele Mirelle da Silva Barbosa, sua família está aqui, tá? Cadê manhinha, pai, estão lá atrás? Levanta a mão aqui que for bonito. Olha ali, tá vendo? Aleluia, sua vovó
Barbosa, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diferente dos outros batismos, é uma noite assim que nós estamos descendo as águas dos filhos dos irmãos aqui da igreja, né? E hoje é a noite de Duda, né? Está ali a mamãe dela, está ali a vovó dela, cadê o papai? O papai também está ali. É uma noite especial para essa família, é uma noite especial para as famílias aqui da igreja. Maíra Eduarda Conceição Lima, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, que Deus! Letícia Rodrigues da Costa Souza, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, que belo! Costa Silva Souza, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória, tendo a alegria de ver o seu filho hoje descendo as águas. Ele que nesses últimos dias realizou duas coisas importantes: casou, não é? E hoje está descendo as águas para honrar o nome do Senhor. Emerson José dos Santos Lima, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu, ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja, te batizo em nome do Pai, do
do Filho e do Espírito Santo. Oh, arrependido. Mais um casal que juntos decidiram honrar o nome do Senhor e juntos entregaram a vida a Jesus, juntos têm servido a Ele e juntos hoje estão selando o compromisso diante de Deus na presença do Pai. Bem? Estão contentes? Não? Era isso que queriam? Reginaldo Gonçalves dos Santos, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, que Deus. Araújo Santos, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, Maria também é filha da nossa irmã Sema, né? Cadê Sema? Sema está ali, né? O esposo também está ali, tá? Olha ali, o esposo está ali. Tá, o esposo da filha, né? É um momento abençoado. Maria José dos Santos, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. oh, que Deus. Essa semana eu tive com a Érica lá no supermercado, essa se matou e se eu já batizei algumas gestantes. E hoje vai ser 2 batismos, né? Porque ela está grávida, vai se tornar um bebê, o papai está ali, lá atrás, lá atrás. Sua mamãe está aqui, cadê a mamãe dela? Ali também atrás, né? E hoje eu vou estar batizando hoje, né? 2 pessoas, eu não sei se vai uma menina ou um menino, mas não sei, né? Maria Érica Virgínia dos Santos Barbosa, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, arrependido.
Muito bem. O Renato também, né? O Renato tem a sua família de igreja. Outra família grande, né? Está aqui a mamãe Ruth, cadê a Ruth? Está ali. A Ruth, não estou vendo a Ruth, cadê a Ruth? Está a Ruth, está a Maria Inês, está a Ramilson, está a Manassés, está a família. Não é? Graças a Deus, se a sua titia Rosinete estivesse conosco, seria um dia de alegria. Pelo carinho que nós temos para né? Renato Correia de Carvalho Pereira, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, que belo! Eu vi lá por cima também, graças a Deus. É um desejo há muito tempo no coração de Carlinhos. Muitas lutas ele passou para chegar a esse momento. E eu dizia a ele que hoje ele está falando Carlinhos. E aí as pessoas prestam atenção para você entender. Pastor, por que vocês batizam com muita água? Porque o batismo nas águas tem um simbolismo. Porque batismo traz a ideia de sepultamento, de morte e ressurreição. Na hora que ele desce as águas, na hora que as águas cobrem ele, é como se ele estivesse sendo sepultado. Esse é o simbolismo. Ele está sendo sepultado. Na mesma hora ele tira das águas, ele está sendo ressuscitado. Então nessa hora ele se identifica com o Cordeiro, com o Senhor Jesus, na morte e na ressurreição. E a água é esse elemento, não é? O elemento do sepultamento e da ressurreição. Rafaélio José da Silva, você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, que belo! De ver a sua filha descendo as águas e selando esse compromisso com Jesus.
Maria Eduarda Vicente Diniz. Você crê e confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu, ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.